Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu quero estar agradecendo a oportunidade e dizer assim, que eu estou muito, muito, muito nervosa, mas meu coração também está tão cheio de alegrias que eu não sei nem como é que eu vou conseguir. Na verdade, não vai ser uma pregação habitual. Eu vou dar o meu testemunho de vida para vocês. Então, eu estou extremamente emocionada, porque, eu vivo... Obrigada, pastora. Eu tenho vivido a misericórdia de Deus. Eu acho que a palavra que pode resumir Deus na minha vida é a misericórdia dele para comigo. Se os irmãos quiserem se sentar, podem ficar à vontade. Eu vou começar a tentar resumir um bocadinho, porque senão a gente fica aqui até amanhã, pelo tamanho das misericórdias. É verdade. A minha vida, eu sempre tive as misericórdias de Deus comigo, com a graça de Deus. Só porque eu não conhecia o amor de Deus. Deus teve o cuidado comigo desde o ventre da minha mãe. Eu, com 7 dias de vida, eu tive um problema de saúde. Eu quase morri, fiquei toda roxa, parei de respirar. Mas Deus ali cuidou de mim. Com 27 dias de vida, a mesma coisa. Eu tive essa mesma coisa, mas os médicos falaram assim para minha mãe que não tinha o que fazer, que não sabia o que era e que eu estava morta. Só o meu coração batia, o resto nada mais funcionava. Mas Deus teve sua misericórdia comigo naquele momento. Ele tinha planos maiores para mim. Hoje eu sei, hoje eu creio. E eu cresci, nascida e criada numa família católica. Fui até a minha adolescência era na igreja católica. Fiz primeira comunhão, tudo bonitinho, como tudo ensina. Só porque eu não sentia realmente a presença de Deus ali. E aquela coisa de a adolescência, quer conhecer o mundo, quer conhecer a vida. Eu saí, aproveitei a minha juventude, que hoje a gente vê que aproveitar a juventude não é nada disso. Mas Deus me guardou ali também, teve misericórdia de mim comigo nesse tempo também. E eu teve uma fase da minha vida que eu tinha pavor a crente. Gente, se falassem para mim que era crente, eu corria 3 metros de distância no mínimo. Eu chegava a arrupiar quando alguém chegava em mim e falava assim que era crente. Eu não gostava de jeito nenhum, eu tinha mesmo pavor. Mas, mais uma vez, Deus teve misericórdia de mim. E sou grata a Ele por isso. Vim para Portugal em 2004, 2007, eu fiquei 1 ano e meio, voltei para o Brasil, fiquei lá 3 meses, voltei. Na semana que eu voltei, Deus colocou um anjo na minha vida, que foi que me resgatou para Ele, que foi o meu marido. Só porque quando a gente não anda nos caminhos do Senhor, a gente também não quer conhecer ninguém que anda nos caminhos do Senhor, né? E eu ainda era abusada. No dia que eu conheci o meu marido, ele já está rindo ali já. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim: você não é crente não, né? Ele falou assim: sou, graças a Deus. Eu, abusada como era, né? Falei: então, cadê a biblinha debaixo do braço? Mas Deus usou ele de uma forma de sabedoria para mim. Ele falou assim: eu não preciso andar com a Bíblia debaixo do braço para falar que eu sou crente. E eu falei: tá bem, mas nunca vem com isso para cima de mim, né? Tá bem. Começamos a namorar. A nossa relação foi tudo muito rápido. A gente se conheceu numa segunda. Quando foi na quinta, começamos a namorar. 1 mês já fomos morar junto. 4 meses eu estava grávida do Cauã. 1 ano e 9 meses já vinha a Vitória. Então foi tudo muito atropelado. Porque quando a gente não tem Deus na nossa vida, não conhecemos esse Deus que eu sirvo hoje, às vezes a gente atropela e passa por cima de coisas. Mas eu sei que até aí Deus teve misericórdia comigo. E depois disso tudo, essa mesma amiga minha que me apresentou o meu marido me convidou para ir para uma igreja. Ainda falei com ela, não, Érica, pelo amor de Deus, igreja não, né? Você vem? Ela, por favor, vamos comigo, eu estou precisando e tal. Falei: tá bem, vamos. Fomos numa igreja. Chegando lá, eu senti uma coisa diferente, coisa que eu nunca tinha sentido antes. Um amor que, inexplicável.
eu gostei. Aqui eu odiava crente, já gostou daquilo, né? Falei, isso é bom, né? Comecei a ir. Fomos, aí nisso voltamos para o Brasil, ficamos no Brasil. Fui morar perto de uma igreja no Brasil. E eu comecei a ir para a igreja. E eu ia, meu marido, que era o crente, não queria ir na altura, né? Porque ele já não ia, né? Aí eu pensei, Senhor, eu já comecei a pedir para Deus, né? Senhor, eu quero estar na igreja, eu quero estar seguindo os seus caminhos, mas eu quero a minha família toda, eu não quero ir sozinha. Comecei a ir, levei os meus filhos, fomos, e aí eu comecei a orar, pedindo a Deus para levar meu marido também. E um dia meu marido resolveu, vamos. E daí então, nunca mais deixamos de frequentar uma igreja e tá buscando mais a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor. Mas nisso, a gente ainda não estava vivendo certo, né? A gente não era casado. E nisso eu já tinha aquela sede, eu queria me batizar. Quando foi em 2017, dia 13 de março, nós nos casamos e nos batizamos dia 18 de abril de 2017. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. É assim, e a gente eu falo por mim, quando eu me batizei, eu pensei assim, não, eu vou batizar e os meus problemas tudo agora vai sumir, né? E vou ser uma nova pessoa. Porque a gente tem aquela ânsia de querer mudar e pensa que vai ser tudo repentino. Quando a gente se levanta das águas, a gente já quer tudo diferente. Não foi assim. Foi assim, porque assim, Deus me mudou muito, mas também vieram muitas lutas, principalmente nesse ano de 2017. Nesse ano de 2017, que a gente nos batizamos, a minha avó faleceu no dia 11 de setembro. A minha mãe estava cá em Portugal, eu estava no Brasil. Só porque, para quem conhece o Brasil, de um lado para outro é uma coisa. Eu estava em Rondônia, a minha família em Goiás. A gente não conseguia avisar para minha mãe que a minha avó tinha falecido. Foi, assim, um dia muito triste. E depois de muita tentativa, eu consegui avisar minha mãe que a minha avó tinha falecido. Mas eu não conseguia chegar a tempo do velório, porque assim era muito longe. Primeiro, de Cacoal até chegar em Porto Velho, já são mais de 500 quilômetros para rodar de autocarro. Depois, pegar um avião para chegar. Eu não conseguia chegar, então não fui. Depois, isso foi no dia 11 de setembro de 2017. Quando foi no dia 17 de setembro, o meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu sempre tive uma relação muito difícil com meu pai há um certo tempo, que foi justamente na adolescência. E quando meu pai faleceu, eu deixei os meus filhos com a família do meu pastor. Meu marido estava viajando na época que a gente tinha uma loja de roupa, e ele fazia viagens para ir vender nas aldeias dos índios. Então ele estava para lá, eu não conseguia nem avisar ele para voltar para ficar com os meus filhos. Peguei um autocarro, fiquei 2 dias e uma noite, cheguei em Goiás, mas o meu pai, ele morreu afogado, então ele ficou desaparecido na divisa do Pará com Mato Grosso. Então eu cheguei em Goiás, passado 3 dias o meu pai chegou. Fizemos o velório dele, fomos embora, voltei para Rondônia. E depois disso, Deus tocou no meu coração que eu queria voltar para Portugal. Mas o meu marido não queria voltar para Portugal. O Dival, quando a gente foi embora, ele foi embora com a depressão. E ele não queria voltar. E eu pensava assim, Senhor, a minha mãe está lá, em Portugal sozinha. Se acontece alguma coisa com ela. Aqui estava o meu pai, tinha os meus irmãos, tinha a família toda, e minha mãe está lá sozinha. Eu quero voltar para Portugal. Eu conversei com o Edival falava assim, amor, não quero voltar para Portugal. Eu falei, tá bem, pode deixar, você não quer não, mas vamos fazer diferente. Comecei a todos os dias, de madrugada, joelho no chão, orando para Deus. Senhor, se for da tua vontade para a gente voltar para Portugal, que o Senhor abra as portas e toca no coração do meu marido. E se não, que o Senhor tira do meu coração isso. Eram assim as minhas orações. Isso foram 2 meses de oração. Aí um certo dia, eu já não falava mais nada, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Você quer ir para Portugal? Vamos, mas é assim, eu só vou, a gente tinha a loja de roupa, né? Eu só vou se eu vender a loja de roupa, mas eu só vendo depois do dia 1º, porque Natal é bom para as vendas, Ano Novo é bom para as vendas, né? Então vamos aproveitar esse período e depois a gente vai.
Tá bem, beleza, fomos, né? Começamos já outra campanha de oração agora, né? Para venda da loja. Se for da tua vontade, Senhor, ajude que a gente venda a loja. Se não, o Senhor tire. Orando, orando, orando. Chega um dia, uma senhora seguiu o Natal e fala assim: Simone, você não quer vender sua loja, não? Eu falei assim: tá vendo, e quanto você quer nela? Eu falei assim: olha, é assim, eu só posso ver depois do ano novo, porque até o ano novo meu marido não me deixa vender, mas depois do ano novo ela, não, eu fico com ela, faz as contas que a loja é minha. O Edival falou assim: por menos de 20 mil eu não vendo. Ela nos pagou 25, né, amor, na altura, acho que foi 25. Ele queria 20, já foi 5 a mais, né, tudo bem. Aí ele falou assim: ah, não, tem que ser mais difícil, né? Ah, não, agora eu só vou se eu vender meu carro, porque senão eu não vou. Aí tá bem, né? Ele vai vender nas lojas, na rota dele lá dos índios, tal, tudo. Ele para num cliente dele lá, ele fala assim: Edival, você não quer vender esse carro seu, não? Edival fala assim: tá à venda. Aí o senhor perguntou assim: quanto que você quer no carro? O Edival falou assim: eu quero no mínimo 8. Pensou, né? Mas não falou pra ele. Ele falou assim: quanto que você dá nele? Te dou 10 mil. O Edival, o carro é seu. Aí, né, queria mais 2, né? Aí, só porque ele falou assim, ele tinha umas coisas para resolver primeiro, só podia entregar, a gente só podia vir em fevereiro por causa desses recebimentos que ele tinha para fazer. Aí o Edival falou assim: olha, eu vendo, mas eu só preciso do meu carro até fevereiro. Ele: não, eu só preciso do carro dia 18 de março. Até dia 18 de março eu te pago o carro e o carro fica com você. Tudo bem, beleza, né? Ou seja, Deus abrindo as portas e mostrando, né? E ele tentando colocar empecilho para não vir. Quando foi na hora de vir embora, da gente vir, chegou dia fevereiro, fomos comprar passagem para a gente vir. As passagens, gente, o absurdo. Era 20 mil, 30 mil, as nossas 4 passagens que dava. Deus tão maravilhoso nos arranjou uma passagem para o dia 18 de março de 2018 por 9 mil reais as 4 passagens. Então é assim, mais uma porta que Deus abriu para a gente estar aqui. E aí o Edival não teve mais como fugir, né? Já tinha vendido a loja, o carro e as passagens baratas, assim, tivemos que vir. Viemos. E hoje eu entendo que Deus tinha um propósito para que nós estivéssemos aqui. É assim, em 2022, o Edival tinha, todo mundo já conhece, assim, sabe a história dele, que ele tinha um problema de saúde, tinha que fazer a cirurgia. No Brasil, ele estava em fila de espera, que não sabia nem quando. E a fosse particular era muito cara, a gente não tinha condição de pagar a cirurgia dele. Chegamos aqui, quando foi em 2022, ele deu entrada, no mesmo ano ele fez a cirurgia de um lado, teve as suas complicações, né, que teve o trombo pulmonar e tal, tudo, mas Deus teve misericórdia de nós, mais uma vez. E no ano de 2018, eu descobri que eu estava com um tumor na cabeça. É assim, no dia dessa descoberta, eu fiquei sem chão. Porque a minha mãe disse que eu, desde pequenininha, assim que eu comecei a falar, uma das primeiras coisas que eu falava era: mamãe, dói a cabeça. Então, eu, desde pequena, eu sempre tive dores de cabeça. E eu já fiz não sei nem quantas ressonâncias, não sei nem quantos eletros e taques e raio-x e tudo que você pensar eu já fiz e nunca dava nada. Então, eu desde pequenininha sou tratada como enxaqueca. Que eu tenho enxaqueca, que eu tenho enxaqueca. Então, tudo que você pensar de remédio para dor de cabeça e para enxaqueca, eu já tomei. Eu tinha, às vezes, desmaiava de tanta dor, ia parar no hospital de tanta dor e fazia o exame. Me davam cãibras nas mãos, que eu enrolava todinha, enrolava a coluna, o rosto, tudo. Mas ia para o hospital, da enxaqueca. Faziam radiografia, faziam tomografia, faziam ressonância, não dava nada, então enxaqueca. Tá bem. Quando foi em 2018, eu passando mal no serviço com muita dor de cabeça, o médico da empresa onde eu trabalhava me pediu uma ressonância e um TAC. Eu fiz a ressonância e o TAC, peguei, eu tinha uma consulta também já neurologista no Beatriz Ângelo, eu peguei a ressonância, nem mostrei para esse médico nem nada, e fui direto para o neurologista, que eu já tinha conseguido essa consulta. É assim, os médicos aqui são bem delicados para dar uma notícia boa dessa pra gente, né? A Vitória foi comigo esse dia, a Vitória falou assim: filha, você fica lá fora que a mamãe vai entrar. Graças a Deus ela ficou lá fora. E assim que a médica entrou, abriu o meu resultado, ela virou para mim e falou assim: eu vou te mandar para o neurocirurgião porque eu não posso fazer nada por você.
Simples assim, vou te mandar para o neurocirurgião porque eu não posso fazer nada por você. Eu falei assim, mas por que, doutora? Tem alguma coisa? Você tem um tumor aqui e já está muito grande, não tem o que fazer. Você tem que fazer, você tem que ir. Vai ter que fazer cirurgia? Ela, quem vai falar com você é o neurocirurgião. Simples assim, e me pôs para sair da sala. Aquilo é assim, eu fiquei sem chão. Parece que abriu um buraco ali que eu não sabia para onde ia. Mas, mais uma vez, Deus teve misericórdia de mim. E nisso eu liguei para o Edival, o telefone dele estava ocupado, liguei para minha mãe, falei para minha mãe, a minha mãe já começou a ficar desesperada, começou a chorar e tudo. Aí depois eu consegui falar com o Edival, a mesma coisa também. Eu fiquei assim, sem rumo, mas a gente tem que seguir em frente, né? E nisso eu comecei a orar, a pedir a Deus para me curar, para me libertar daquilo, porque aquilo não era dele, eu não aceitava aquilo. E nisso, gente, parece que é até mágica, né? Eu comecei a orar pedindo a Deus para me curar, eu parei de tomar os remédios para enxaqueca, que tomava a vida toda, eu parei de tomar os remédios. E por incrível que pareça, minhas dores de cabeça sumiram. De março do ano passado até o final do ano passado, que era para eu ter feito a cirurgia no final do ano passado, mas como o Edival fez a cirurgia dele, teve complicações. Segundo os médicos, a minha cirurgia estava marcada para novembro. Eles mandaram uma carta para minha casa, mas essa carta nunca chegou, graças a Deus, né? Porque senão como é que ia fazer o Edival com a perna quebrada e eu com a cabeça partida, ia ficar complicado. E aí, quando eles me ligaram agora em março para ir fazer a cirurgia, eu fui. Mas só porque assim, agora vai começar realmente, isso tudo foi introdução, porque agora vai ser o dia. O dia marcaram a minha cirurgia, me ligaram no dia 19 e marcaram, não, dia 17 de março do ano passado, e marcaram a minha cirurgia para o dia 21, ou seja, não deu tempo nem de pensar se ia querer fazer cirurgia ou não, né? Você vai, pegaram no choque. E se dava numa segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, e isso assim, eu o tempo todo não deixei me abater, depois que falaram que tinha que fazer cirurgia, não chorei, não me desesperei, muito pelo contrário. Eu confiei em Deus e coloquei minha vida nas mãos dele e pedi para ele me curar e estava certa que estava curada. No dia que eu fui para o hospital, que foi no dia 20 de manhã, eu tinha que estar lá às 9 da manhã, que era para colher sangue, fazer o eletro, essas coisas todas. A gente, para quem conhece, a gente saindo da Malveira vindo, a gente passa por Loures, por dentro, e tem a rotunda ali onde tem um Pingo Doce. Naquela rotunda, eu estava me fazendo de forte, o Edival também tentando se fazer de forte para mim, né? Foi me levar no hospital e ali ele começou a chorar. Ele falou assim, amor, você quer mesmo fazer essa cirurgia? Aí eu não aguentei, essa hora eu chorei. Falei assim, meu coração não me pede para fazer essa cirurgia. Mas eu vou chegar lá no hospital, eles vão me fazer ressonância e vão ver que eu não tenho nada. Então, eles vão me mandar para casa. Eu fui para o hospital assim, plena, pensando que ia chegar lá e nada. Ia estar livre disso, né? E na noite anterior, antes de eu ir para o hospital, a Vitória chegou em mim e falou assim, mamãe, ela tá com aquela carinha ali, igual estava no dia, sabe? Falou assim, mamãe, a senhora não está com medo? Eu falei assim, não, minha filha, a mamãe não está com medo. Ela, mas eu tô. Eu falei assim, então não tenha medo, porque vai ser feito conforme a vontade de Deus. E ela falou assim, mas e se a vontade de Deus não for a nossa? Eu falei, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Aí eu só falei, só confia, vai ser tudo conforme a vontade dele. Fui para o hospital. Aí nessa rotunda o Edival virou para mim e falou assim, se eu não queria desistir, eu falei que não. Cheguei no hospital, ele me deixou, eu falei assim, olha, você vai trabalhar, porque não adianta você ficar aqui. E até mesmo porque ele já tinha ficado 6 meses parado, ele precisava pagar as contas de casa, né? Então, agora ia ser a minha vez de ficar parado. Ele foi trabalhar, eu entrei para o hospital, às 9, quando foi a 1h, eles me internaram. E eu tô lá, no quarto, esperando que me chamassem para fazer a bendita da ressonância, né? Para ver que não tinha nada. Esperei, nada, almocei, lanchei, jantei, nada. Falei, Senhor, mas tem uma coisa errada, eles vão fazer cirurgia, vão abrir minha cabeça e não tem nada lá, por que eles não fazem essa ressonância? Meia-noite me chamam, Simone, fazer ressonância. Eu falei, ô Glória, agora que eu vou lá, né, receber minha bênção já, né?
cheguei lá, ainda falei, entrei lá para dentro. Aí o senhor da radiologia lá falou assim, então, é você? Eu falei assim, vamos lá ver, porque não tem nada aí mais não. Ele falou assim, não, vamos ver. Entrei, saí, a primeira coisa, falei assim, então, já não tem nada, né? Ele falou assim, não, tá aqui e tá grande. Nessa hora, eu falei assim, Senhor, que seja feita conforme a tua vontade. Porque eu não podia fazer mais nada, estava ali e precisava tirar, era uma coisa que eu já estava tendo desmaio, já estava tendo câimbras no corpo todo, eu já não podia mais ficar com aquilo. E o médico falou assim, que se ficasse, qualquer hora dessa ele podia romper, e se rompesse não podia fazer nada. Porque o quisto ele estava alojado entre o tronco cerebral e o cerebelo. Então assim, ele estava todo enraizado, já afetava minha visão, meu sistema nervoso, afetava tudo, ou seja, estava num dos piores lugares. Mas, mais uma vez, Deus teve misericórdia de mim. Ele me colocou, simplesmente, um dos melhores cirurgiões daqui de Portugal para me fazer cirurgia. E quando eu fui ter a primeira consulta com esse cirurgião, eu perguntei para ele assim, doutor, quais são os riscos? Aí ele falou assim, Simone, é uma cirurgia muito complicada, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. O médico falou isso para mim. Quando ele me falou isso, o meu coração sossegou, porque assim, aqui em Portugal é tão raro ver alguém que acredita em Deus, principalmente um médico, e falar que a minha vida estava nas mãos do Senhor. Então isso para mim foi um alívio. Fui para a cirurgia, fiz a ressonância, vi que estava lá, beleza. Fui dormir, tive uma noite de sono, assim, parecia que eu era um bebê. Dormi tão bem naquele hospital, gente. Eu acho que ninguém nunca dormiu tão bem igual eu dormi aquela noite. E aí, de manhã, às 6 da manhã, eles me acordaram para tomar o banho, para me preparar. A essa hora, meu coração se afligiu. Essa hora eu fiquei com o coração pequenininho e me deu medo. Aí, quando me deu medo, eu tinha levado a minha Bíblia. Sabe quando você abre a Bíblia assim e você pede para Deus falar com você, mas você não tem nada que você queira, você só quer que Deus fale alguma coisa. Eu abri e falei, Senhor, fala comigo, acalma o meu coração. Eu abri a Bíblia e veio num salmo que todo mundo conhece, Salmo 23, que eu vou ler para os irmãos, porque no dia lá foi assim, uma coisa que me acalmou. Eu pedi a Deus para falar comigo e Ele falou assim para mim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente e águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então, assim, não tinha como Ele falar mais forte comigo do que através disso. Porque mesmo que eu estivesse ali no Vale da Morte, o Senhor estava comigo. Então, é assim, aquilo, gente, me tirou, parecia que eu estava assim com um fardo tão pesado as minhas costas, no meu coração estava tão angustiado, aquilo me tirou todo o peso. Foi assim, transformador. Eu fui para a sala de cirurgia, depois dessa palavra, com um ar tão tranquilo, com a certeza que Deus estava comigo e que ia ser feito conforme a vontade dEle. Que a minha vontade ali não interessava, que minhas vidas estavam na mão do Senhor e não seria conforme a minha vontade. Fui para a sala de cirurgia, a cirurgia foi muito complicada, foram 9 horas e meia de cirurgia. E assim, antes de fazer cirurgia, a minha preocupação maior eram os meninos e como é que o Edival ia fazer. Porque assim, a parte administrativa, tanto de casa quanto da empresa, tudo é comigo. Se for para o Edival pagar uma conta, ele não sabe pagar uma conta. Então,
Tudo sou eu que organizo. Então, antes de ir para a cirurgia, eu fiz um planejamento todinho das contas dos próximos 3 meses, porque eu, na minha cabeça, a minha memória não ia voltar. Eu fui pensando que eu não ia ficar boa da cabeça, que eu ia ficar meio doidinha, sabe? Então, eu fiz um planejamento tudo. Fiz um planejamento todo financeiro de como seriam as coisas. Ensinei o Cauã como é que faria para tirar as faturas para a empresa, tudo. E quando eu saí na mesa de cirurgia, a minha mãe estava do meu lado, 9h30 depois, né? Minha mãe estava do meu lado. Aí eu falei, lembro-me que eu falei com ela, falei assim, benção, mamãe. Eu tenho o hábito de chamar bênção a ela. Aí ela falou, Deus te abençoe, minha filha, como é que você está? Eu falei, me dói muito aqui. Eu senti uma dor tremenda aqui que eu não aguentava. E aí ela pegou e falou assim, eu falei assim, e os meninos, como é que estão? Aí ela falou assim, tá tudo bem. Eu falei assim, o Edival, tá tudo bem. As galinhas, tratar das galinhas, quantos ovos que botaram, que a gente morava na quinta, então eu tinha as galinhas, eu estava preocupada se tinha quantos ovos que a galinha tinha botado, se tinham tratado das galinhas, se tinham tratado do coelho, porque o meu Sansão tinha que ter tratado dele. E a mãe falou assim, tá tudo bem, Simone, descansa, descansa. Tá bem. E nisso me deram remédio por causa da dor, eu dormi de novo. Depois acordei, acho que já eram umas 7h30 da noite, 8h, o Edival estava do meu lado. Aí eu perguntei como é que ele estava, como é que os meninos estavam, se tinham jantado, se estavam bem, tinham ido para a escola. Perguntei pelas galinhas de novo, estava muito preocupada com as galinhas, coitada. Que se não tratasse delas, não tinha ovos para nós, né? E perguntei quantos ovos que tinham pego e tudo. Tudo bem. Aí fiquei à noite na UTI, à base de medicamento. Quando foi no outro dia, por volta das 2h, me mandaram para o quarto. E nisso eu sentia muita dor e estava com paralisia facial do lado esquerdo. Eu acho que nem os médicos acreditavam que eu pudesse sair viva daquela mesa de cirurgia pela gravidade que era a cirurgia. E quando eu saí, nesse outro dia, eu continuava a ter muita dor e pedia para eles me davam medicação, eu tomava medicação, mas a dor não passava. E eu tive convulsão. No 3º dia, eu tive convulsões. E depois dessas convulsões, eu tive também uma meningite, causada pela cirurgia, porque o tumor ele era muito agressivo. E quando foram tirando, ele deitou um líquido, um ácido, e que me fez ter a meningite. Mais uma vez, Deus teve misericórdia de mim, né? Primeiro sobrevivi àquela cirurgia que eram para poucos, né? Depois a meningite, que também são poucos que sobrevivem à meningite. Deus, mais uma vez, me livrou e teve misericórdia de mim. E o inimigo não fica contente com a gente quando a gente está assim sendo cuidadas por Deus. E quando eu estava no hospital, o inimigo começou a me perturbar no hospital. Depois que eu já estava melhor da meningite, que já estava... Era para ter ficado só 5 dias no hospital, eu fiquei 16 dias. E depois que eu já estava bem da meningite, que já não estava mais tomando medicação para nada, o inimigo começou a me perturbar. Como? Era todos os dias da noite, por volta das 11h, quando apagavam as luzes do hospital. A primeira noite... vinham vultos para cima de mim. Não era por medicação, porque eu já não estava tomando mais medicação nessa altura. Eu estava deitada, orava para dormir e não conseguia dormir. Vinham vultos, sabe quando a gente vê naqueles filmes que vem aqueles vultos tentando te tocar, tentando te pegar? Eu ali deitada e vinham aqueles vultos, aquelas sombras, aquelas coisas tentar me tocar. E nisso eu orava, pedia a Deus para me libertar, para me livrar, para me proteger, para não deixar aquilo me tocar. Mas assim como eles vinham para tentar, tinha uma luz em cima de mim que não deixavam eles me tocar. O Espírito Santo estava comigo, sabe? Me livrando, me protegendo. E eu sentia a presença de Deus de uma forma que é sobrenatural, que até é difícil de explicar como foi. Aí, essa foi a primeira noite, foi os vultos. A segunda noite foram, sabe aqueles túneis de
que vão para buscar ouro, que vão naqueles carrinhos. Eu estava num carrinho daquele e descendo. E só descia. E tipo naqueles trem fantasma. Vinham bichos e coisas tentando me tocar. E eu sempre descendo. E eu, Senhor, misericórdia, por que eu estou descendo? Por que eu estou indo? Eu não quero ir para esse lugar, não. Eu não quero. E orava. E no que vinham tentar me pegar, Deus me livrava de novo. Na terceira noite foi... Deixa eu ver... Na terceira noite já foi na minha família. Já não foi mais comigo no hospital. Na terceira noite, eu estava... Mais uma vez, apagaram as luzes do hospital. E eu tive uma visão do Edival soterrado em entulhos. E ele trabalha com obras, imagina como é que ficou meu coração, né? E nisso, quanto mais ele tentava sair, eram penas, era sujeira, era lama, eram entulhos, eram pedras. Quanto mais ele tentava se levantar, mais ele afundava, parecia uma areia movediça, né? E depois que eu orava mais uma vez, pedindo a Deus para proteger minha casa, para proteger meu marido, os meus filhos, porque eu estava ali numa situação que eu não podia fazer nada, que eu tinha que estar ali parada. E isso não saía, ficava horas, não era igual assim, eu estou contando rápido, resumindo, mas isso eram horas. Era das 11 até as 3, 4, 5 da manhã. E eu nessa luta. E nesse dia, por acaso, eu falei para o Edival do que tinha arranjado, mas ele não me disse nada. Depois a Vitória me disse, assim, mãe, que dia que foi? Nesse dia o Edival tinha ido numa casa em ruínas que ele queria comprar para a gente. E ele até tinha levado uma pedra dessa casa e guardado em casa, e essa pedra desapareceu. Então, mais uma vez, Deus tendo misericórdia de nós, né? Eu falei com ele e falei para ele. Aí, nesse dia, eu ainda falei assim, amor, pelo amor de Deus, pede a pastora para orar, pede, porque se eu não aguento mais, eu estou sendo tão perturbada aqui que eu já não sei mais o que eu faço. Eu já não sei mais, eu não durmo, eu não consigo dormir. Durante o dia não tinha problema, durante o dia eu podia dormir o dia inteiro, mas à noite, apagassem as luzes na madrugada. Era das 11 até as 3, 4 da manhã, todos os dias. Quando foi da quarta noite, foi o pior. Na quarta noite, eu estava deitada na cama, eu olho para o lado assim, tinha deixa eu ver se eu consigo mais ou menos descrever. Tinha tipo um troll, aqueles uns bichos feios, orelhudo, verde. E ele tinha, sabe aquelas cobertinhas de mendigo que eles usam? Tava tampando ele. E ele olhava para mim e dava uma risada. E ele ficava me olhando, me observando, sabe? E ele falou assim, eu vou te levar. E eu orava, falava que não. Pro resto eu cansei. Falei assim, tô cansada, quer me levar, então me leva. No que eu falei isso, a minha cama, igual as enfermeiras faziam, a minha cama fez. Saiu dali e comecei a ir pelos corredores, ele me puxando. E nisso eu falei assim, e eu estava indo. Aí de repente eu vi uma luz, que era dos corredores, eu vi uma luz acesa e falei assim, Senhor, se é o Senhor que está me levando, o Senhor me leva que eu vou. Mas se não é o Senhor, eu repreendo, em nome de Jesus. No que eu falei isso, gente, aquilo desapareceu e sumiu. E minha cama voltou para o quarto onde eu estava. Então, assim, os irmãos às vezes podem falar, isso é da sua imaginação, isso é do remédio, isso não é. Eu vivi, eu sei que não foi. Depois disso, eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus para me libertar e para me deixar, porque minha carne estava fraca. E o inimigo queria me enfraquecer ali. E quando foi no outro dia, eu passei o dia, orei muito e pedi a Deus para me livrar, que eu queria dormir, que eu não podia mais ficar mais uma noite daquele jeito. Foram 4 noites. Na quinta noite, eu já foi diferente. Na quinta noite, era como se eu estivesse na bicicleta, igual aquele filme do ET, que ia subindo para a lua, sabe? Eu vivi isso. Eu estava numa bicicleta e essa bicicleta ia sempre subindo. E depois disso eu nunca mais tive nenhuma mais dessas visões e nenhuma dessas perturbações. Mas foi muito difícil, foi muito complicado. E hoje, depois que tudo passou, depois que eu estava em casa, eu sei que Deus me trouxe para cá, que foi para fazer essa cirurgia
foi para poder dar o meu testemunho de vida e de fé e da misericórdia de Deus, porque assim, Deus teve um cuidado tão grande comigo ali naquele hospital, e aquilo que eu orava e pedia a Deus para me curar, hoje eu sei que Ele não me curou, foi para eu viver sobrenatural com Ele. Porque assim, a gente quando está assim, a gente vê o poder de Deus, vê a mão de Deus, vê o Espírito Santo com a gente. Gente, é uma coisa inexplicável, indescritível, sabe? E hoje eu sei que Ele não me curou, que era para me trazer mais para perto dEle. Era para mim ter essa intimidade mais com Ele. Porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, que a gente só reclama de tudo, a gente às vezes não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. E às vezes a gente precisa de uma coisa assim, para dar um chacoalhão na gente, para ver que Deus tem o controle da nossa vida, para ver que Deus tem a misericórdia com a nossa vida, para ver o agir de Deus na nossa vida e deixar Deus trabalhar na nossa vida e no nosso coração para nos transformar. É assim, eu não sou uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu era extremamente nervosa, mas Deus vem trabalhando na minha vida de tal maneira que quem me olha, que me viu lá atrás, fala assim, nem parece a mesma, graças a Deus. Então é assim, eu quero que através do meu testemunho, que todos aqueles que às vezes estão passando por alguma coisa, que não questionem a Deus e sim se coloquem à disposição para Deus trabalhar e fazer a vontade dEle. Porque quando a gente deixa Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, a gente vive o sobrenatural, a gente vive uma intimidade com Ele, uma coisa que a gente não perde mais, só tem a ganhar. E eu acho que eu tenho muito mais tempo, não sei, mas é assim, eu tentei resumir um bocadinho, e quando eu estava lá no hospital, Deus falava assim para mim, Simone, conta quantas bênçãos que eu já fiz na sua vida. Conta, você não consegue contar tantas são. Então, assim, eu sou tão grata a Deus por tudo, sou grata a Deus pela cirurgia, sou grata a Deus pela minha família, sou grata a Deus que colocou meu marido na minha vida. De início foi de uma forma torta, mas Deus teve misericórdia de mim e da minha casa. E hoje eu tenho orgulho em dizer que eu sou cristã, em nome de Jesus, e que eu e minha casa servimos ao Senhor, e que eu sou eternamente apaixonada por esse Deus. E sou muito grata também, irmão Tomás, que sempre esteve com a gente, não só nesse período, sabe? Sou grata também à vida da pastora e toda a igreja que esteve em oração comigo, para minha família. E para encerrar, eu queria estar pedindo a oportunidade e chamando a Vitória aqui para me ajudar a louvar o hino que, assim que eu tive uma das oportunidades aqui, eu tentei e não consegui. E hoje eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que... Vitória, traz a harpa. E quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e que ainda vai fazer, porque eu sei que isso foi só um cheirinho, foi só um bocadinho, que ainda vai continuar. E eu quero agradecer também a oportunidade da pastora por estar disponibilizando esse tempo para mim e que, através da minha vida, Deus possa também transformar vidas para a honra e glória do Senhor. É o hino 564. Se alguém conhecer e quiser nos ajudar a louvar. Gente, eu estou tão nervosa, eu nem sei se eu consegui me expressar conforme... Se das vidas vagas pracelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, diz quantas são,
recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Que a gente possa estar contando todas as bênçãos a cada dia. E que eu não seja a única a dar o meu testemunho. Eu quero que os irmãos também vivam e conheçam esse Deus sobrenatural que a gente tem.